momento meditando na palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A palavra do Senhor, ela nos diz assim em 1 Coríntios: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderes desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele habita? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mesmo quem é espiritual discerne, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa palavra, ela é poderosa, porque o Senhor, ele nos ensina aqui que a palavra tem que ser ministrada para a glória de Deus. Aqui Paulo, ele nos ensina que ele levou a palavra àquelas pessoas, àqueles irmãos, com a palavra, com temor e com tremor. E é assim que nós devemos trabalhar a palavra do Senhor, com temor e com tremor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira e ela é eficaz. E o Espírito Santo é quem opera a obra, é quem faz a obra na vida das pessoas. E Paulo, ele fala que ele levou essa palavra poderosa e que ela é uma palavra tão tremenda. E diz assim, que olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, e nem mente alguma já imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. É incrível, é maravilhoso saber que o Senhor, ele tem preparado
coisas tremendas para nós que nós ainda nem imaginamos, que nós ainda nem buscamos. É por isso que ele nos dá um novo dia, uma nova página em branco, que é um novo dia todos os dias, para que nós possamos buscar conhecê-lo, conhecer esse plano, conhecer essa vontade, esse plano que ele preparou para nós. Há quem pense que a humanidade já presenciou tudo que Deus pode fazer. Tem quem acha que já viu de tudo nessa vida, de tudo que o Senhor podia fazer. Como demonstra o texto em estudo, isso não é verdade. Ainda não vimos tudo que Deus tem preparado para a humanidade, nem na dimensão natural, nem na dimensão espiritual. Entretanto, antes de agir com o mesmo poder e a mesma unção que havia nos cristãos primitivos, seja individualmente ou seja em grupo, como o corpo de Cristo, nós devemos obter vitórias espirituais. Nós devemos buscar ter vitórias espirituais. Elas virão à medida que nós começarmos a agir com o poder do Espírito que em nós habita. A palavra do Senhor diz aqui que o Espírito que habita em nós, ele conhece os pensamentos que vêm de Deus, que vêm do Pai. Um dos principais dicionários da língua inglesa define esse tipo de vitória como o ato de romper uma obstrução ou um avanço ofensivo que rompe uma linha de defesa em uma guerra. Desde a queda da humanidade no Jardim do Éden, Satanás tem colocado obstrução, tem colocado uma barreira entre Deus e o homem. Desde a queda do homem, que Satanás tem tentado nos separar do amor de Deus, nos separar da presença do Senhor. Ao longo da história, o Senhor tem garantido vitórias espirituais contra todos os nossos obstáculos. O Senhor, ele tem garantido essas vitórias. Se nós fôssemos buscar testemunhos, quantos testemunhos nós teríamos de vitórias tremendas que o Senhor tem dado ao seu povo? Que o Senhor tem feito, de milagres maravilhosos que o Senhor tem feito com o seu povo. Para o obstáculo do pecado, nós temos a vitória da redenção. O Senhor morreu na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele deu a vida dele em resgate da nossa, para nos perdoar e nos reconciliar com ele. Para o obstáculo, para a barreira do engano, nós temos a vitória do poder da ressurreição. O Senhor, ele ressuscitou para nos mostrar que nós temos uma vida eterna. Ele ressuscitou para nos mostrar que nós temos sim uma vida eterna. Para o obstáculo da sobrevivência da igreja, nós temos a vitória do poder do evangelismo. Como a igreja vai crescer? Quando nós, cristãos, levarmos a palavra do Senhor, evangelizarmos, como diz a palavra do Senhor em Atos, quando nós irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Para a sobrevivência da igreja, nós temos o evangelismo. Para o obstáculo das dominações criadas pelo homem, das denominações criadas pelo homem e os erros doutrinários que nós temos visto tanto hoje em dia, os modismos que nós temos visto tanto hoje em dia, para esse obstáculo, nós temos a vitória da reforma da igreja com Martinho Lutero. E a partir daí, nós temos a palavra para nos pautar em tudo aquilo que nós formos fazer para o Senhor. Para o obstáculo
da divisão, nós temos a renovação espiritual. Para toda divisão que for criada pelo inimigo, nós temos a renovação do Senhor nas nossas vidas, para que nós não nos percamos nos dividindo uns aos outros. Tal como acontece no reino natural, podemos presenciar vitórias marcantes também no mundo espiritual. É chegado o tempo de colheita, e é uma vitória diferente, baseada em conhecimento e em uma nova dimensão do poder de Deus. E aqui, como é que nós vamos fazer para nós perseverarmos, para nós vermos a palavra do Senhor ela sendo pregada, para que a glória do Senhor seja manifesta? E aqui nós temos 5 pontos. Esses 5 pontos, amados, eram os 5 pontos que a igreja primitiva ela realizava. São 5 motivos que fazia com que a igreja primitiva fosse cheia de poder. Os cristãos primitivos, eles dependiam totalmente do Espírito Santo. E foi isso que a palavra nos disse aqui, que o Espírito Santo é quem conhece tanto os pensamentos de Deus, como conhece os nossos pensamentos, o nosso interior. E os cristãos primitivos sabiam disso, eles dependiam completamente, totalmente do Espírito Santo. Eram canais abertos através do qual o poder de Deus podia fluir livremente. A mente deles não estava condicionada a uma estrutura eclesiástica tradicional. Assim permitiam que Deus tivesse total liberdade para agir. E a palavra ela era proclamada com todo o poder. Examinaremos aqui agora esses 5 motivos, essas 5 atitudes que eles tinham e que faziam com que a igreja crescesse em sabedoria, em conhecimento e também em pessoas. A primeira dela, amados, era unidade. Esse era um elemento básico na igreja primitiva. Eles eram unidos. Podemos evidenciar isso no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, nós vimos os cristãos, eles estavam determinados a permanecer ali naquele lugar até eles receberem o poder que o Senhor lhes prometera antes de subir. O Senhor falou, fique em Jerusalém, busque. E eles ficaram ali, eles oravam e eles buscavam e eles tinham comunhão uns com os outros, eles ajudavam uns aos outros, eles andavam juntos, unidos, em unidade, aguardando que o Senhor derramasse sobre eles o Espírito Santo. Para que a igreja possa ter hoje o mesmo poder, ela precisa de unidade. Nós precisamos ser um. Jesus Cristo não irá voltar para buscar uma noiva envolvida em disputas ou divisões. Ele pretende levar para o céu um povo que aguarda unido o seu retorno. O Senhor, ele vem buscar uma igreja que aguarda unida, juntos, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, a vinda do Senhor. É essa igreja que ele vem buscar. Em segundo lugar, o povo da igreja primitiva, eles tinham ousadia. A ousadia dos cristãos primitivos era resultado da presença do Espírito Santo no interior deles. Não bastasse a perseguição que eles enfrentavam, os açoites, os apedrejamentos, as prisões, a morte, eles continuavam a pregar com ousadia o Evangelho de Cristo. Mesmo quando eles eram perseguidos, quando sofriam perseguições, morte, quando eles eram apedrejados, eles não desistiam. Eles continuavam buscando levar o evangelho com ousadia.
A igreja do Deus vivo, ela não pode agir com medo. Em vez disso, nós devemos marchar adiante com a mesma ousadia que os cristãos primitivos tinham. E olha que hoje nós temos liberdade. Nós temos muita liberdade para falar. Eu hoje estou aqui falando com pessoas que estão aqui na nossa cidade, que estão em outras cidades por este Brasil afora. Nós temos a liberdade de pregar esse evangelho. E nós temos que ter ousadia para fazer isso. Para continuar pregando o evangelho, continuar pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma e que Jesus é o único e verdadeiro caminho, verdade e a vida. Se eu quero ter uma vida eterna no céu, eu tenho que buscar servir ao Senhor Jesus. O terceiro ponto, a igreja primitiva era cheia de amor. Essa é uma das características mais fortes da igreja primitiva. Era uma igreja verdadeira. Era uma marca que cada um deles tinha. Jesus disse aos seus seguidores que eles seriam conhecidos pelo amor que demonstrassem uns aos outros. Jesus disse: vocês serão conhecidos pelo amor que vocês demonstrarem uns pelos outros. O segundo mandamento do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. O amor tem que ser uma característica do cristão. A igreja primitiva, ela era unida pelo amor. Quando um irmão tinha uma dificuldade, uma necessidade, os outros a supriam por causa da força motivadora do amor. Esse era um amor profundo que os levava a entregar a vida para edificar o reino de Deus na terra. Era um amor tão profundo que eles não tinham medo de se doar completamente para o reino de Deus. A quarta característica, o quarto motivo para a igreja primitiva ser cheia de poder era a perseverança. Na igreja primitiva, os cristãos estruturavam a vida em torno da igreja. Este era o seu cotidiano. Eles se encontravam diariamente no templo e ministravam uns aos outros de casa em casa. Muitos cristãos hoje veem a igreja como um local onde os cultos acontecem aos domingos e às vezes durante a semana. Precisamos ampliar o nosso conceito de igreja para que sejamos uma extensão dela todos os dias de nossa vida. Devemos estudar a palavra de Deus fielmente e ter comunhão com Deus diariamente, para que quando nos reunirmos com os demais cristãos, possamos ministrar uns aos outros e a qualquer um que não conheça a palavra do Senhor, que esteja presente no momento. Nós temos que perseverar nessa busca, nessa comunhão constante com o Senhor. Nós temos que buscar ter esse relacionamento diário com o Senhor, para que quando nós nos encontrarmos uns com os outros, nós podemos ministrar uns aos outros o amor, a graça, a paz do Senhor, que nós possamos ministrar uns aos outros os feitos e as maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, que diariamente nós tenhamos esse relacionamento com o Senhor e que quando nós nos reunirmos, quando nós formos falar do Senhor para outros, que o Senhor possa ministrar em nós, através de nós, sobre as maravilhas que Ele tem para nos revelar ainda o que Ele tem feito e aqueles que estão ocultos que Ele ainda há de fazer. E a quinta característica da igreja primitiva, ela era submissa a Deus. Os cristãos primitivos, eles sabiam a importância de serem guiados pelo Espírito Santo. Quem tem nos guiado hoje?
Quem tem nos guiado? É o Espírito Santo ou somos nós mesmos? A quem nós temos dado ouvidos? A quem nós temos sido submissos e obedientes? A quem nós temos agradado no nosso dia a dia? Antes de tomar qualquer decisão importante, eles oravam, eles jejuavam, até receber uma orientação específica de Deus. Eles só tomavam as decisões depois de falar com Deus, depois de ouvir a resposta de Deus. Porque muitas vezes nós falamos com Deus, mas nós não esperamos a resposta dele para tomarmos as nossas decisões. E por conta disso, nós temos vários problemas. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, nós devemos estar dispostos a deixar de lado todas as doutrinas e ideologias humanas e nos humilhar perante o Senhor em jejum e em oração. Nós devemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor para falar e para ouvir a vontade que Ele tem para a nossa vida. Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer hoje para o Teu reino, Senhor? Qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar nessa ou naquela situação? A igreja primitiva conquistou o mundo porque recebeu poder e porque permitia que esse poder de Deus fluísse através de cada membro do corpo de Cristo. E nós estávamos falando hoje exatamente sobre isso no nosso estudo de escola bíblica. Nós somos um corpo. Uns são chamados para profetas, pastores, outros para ensinar, outros para evangelizar, outros para fazer uma visita, mas todos nós temos um lugar no reino do Senhor, todos nós temos um dom para poder trabalhar na obra do Senhor, todos nós temos. E a igreja primitiva, elas tinham o poder do Espírito Santo e elas se permitiam, elas se doavam para que o Senhor as usasse no reino e na obra dele. O reino de Deus está em nosso coração. Tudo que precisamos fazer, amados, é tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. O nosso potencial pleno como co-herdeiros que nós somos no reino de Deus através de Jesus Cristo, o Senhor, Ele quer ver atuando em nós o mesmo poder e a mesma unção que estava sobre o seu Filho Jesus. Você já recebeu esse poder. Eu e você, amados, nós já recebemos esse poder. Nós já recebemos do Senhor essa unção para poder realizar obras ainda maiores. É isso que o Senhor nos fala na sua palavra. Aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Nós já recebemos do Senhor. Nós temos é que tomar posse, que crer no Senhor Jesus e saber que será salvo nosso e a nossa casa. Saber que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se cremos no Senhor, faremos as obras que Ele fez e obras ainda maiores nós faremos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Não é um poder nosso humano, é um poder que vem do trono do Senhor e que flui em nós através do Espírito Santo. O Senhor, Ele já nos deu esse poder. E nós temos a oportunidade de obter a vitória espiritual todos os dias na nossa vida. Se nós buscarmos, como os cristãos primitivos, vivermos em unidade, termos ousadia para levar a palavra do Senhor
Vivermos em amor, sermos um com os outros, suprir as necessidades uns dos outros, ajudar uns aos outros. Se nós tivermos perseverança para não desistir em momento nenhum de andar conforme a vontade do Senhor, de fazer a vontade dele e de buscar cada dia ter um relacionamento com ele. E se nós formos obedientes ao Senhor, se nós dermos lugar ao Espírito Santo que ele derramou sobre as nossas vidas, nós obteremos vitória em todas as coisas, em todas as coisas que nós enfrentarmos. O Senhor, ele nos dará vitória e ele cooperará para que tudo ocorra para o nosso bem. Nem sempre vai ser só flores, nem sempre vão acontecer só coisas boas, mas saiba que o Senhor, ele está pronto para nos ajudar em todo o tempo. Amém? Que essa palavra ela fale profundamente ao teu coração e que você possa ser ministrado nessa tarde e que essa palavra ela venha trazer vitória para a sua vida. Vamos estar ouvindo um louvor neste momento? Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês.